Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui então como é que a gente vai determinar as medidas de dispersão no Google Planilhas. Eu montei aqui embaixo, ó, dados não agrupados, dados agrupados sem intervalos de classe, dados agrupados com intervalos de classe. Já coloquei os valores aqui para adiantando um pouco nosso cálculo. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, dados não agrupados. Eu preciso determinar amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Para amplitude total, que é a primeira das minhas medidas de dispersão, eu preciso pegar o menor valor do rol e o maior valor do rol, fazer a subtração entre eles. No nosso caso aqui, eu vou pegar essa minha coluna A, vou pedir para aparecer em ordem, eu acho que aquele x vai me atrapalhar. Ele veio aqui para baixo, deixa eu colocar ele lá em cima de novo. Cortar e colar ele aqui. Tá, já organizei meus números em rol. Então vou aqui mais para a minha direita e vou escrever aqui que é, amplitude total, vai aparecer o resultado aqui. Amplitude total, como a gente já falou, maior valor 9, menos o menor valor 2. Então cliquei no 9, comecei digitando igual, cliquei no 9, digitei menos, cliquei no 2 e agora eu dou um Enter, está aqui a minha amplitude total. Já está calculada a amplitude desse grupo de valores. Né? Desvio médio. Para eu calcular o desvio médio de um grupo de valores, eu preciso calcular o desvio. O desvio é a diferença do x pela média, ou seja, eu preciso calcular a média. Vou colocar aqui em cima a média para a gente. A média. Lembrar que aqui a gente precisa colocar em inglês, né? Quer dizer, depende do teu, o meu está em inglês. Então a média deste grupo de valores aqui está lá, 5,1 é a média. Opa, coloquei no lugar errado. Deixa eu colocar um Ctrl X, Ctrl V no lugar certo. Que eu quero escrever que isso aqui é a média. Não é uma das medidas de dispersão, mas eu preciso dela porque eu vou calcular aqui na sequência o desvio. Eu preciso do valor absoluto desse desvio, do módulo desse desvio. A função para módulo, a função para valor absoluto é igual a BS, ó, valor absoluto. O valor absoluto de quem? Então vai ser aqui o x menos o valor da média. Aí você aperta F4. Aqui eu não posso apertar F4 porque eu estou usando esse programa que eu uso para gravar. Se eu apertar F4 ele dá problema, então eu vou ter que digitar manualmente aqui, mas enfim, tá como se fosse o F4 ali. Tá lá, achei o meu primeiro desvio, vou pedir o desvio de todos eles. Tá aqui todos os valores dos desvios. Vou selecionar de novo aqui porque eu quero a soma deles. A soma dessa galera toda deu 17,2. Então vou colocar aqui embaixo que o desvio médio vai ser igual a quanto? Vejamos aqui, ó, eu tenho 10 valores, né? Tenho 10 valores no meu XI, no meu grupo de XI, dos dados que o exercício me deu. Então vai ser este valor dividido por 10. Então vou colocar lá igual, clico aqui no somatório dos desvios e vou dividir pela quantidade, no caso aqui os 10. Pronto, está ali o meu desvio médio. Depois do desvio médio, a gente tem que calcular a variância. Como é que eu calculo a variância? A variância é a média dos desvios ao quadrado. Então, vou colocar desvio ao quadrado aqui em cima no nome da minha coluna e vou elevar os meus valores. Então, lá, igual, clico no primeiro desvio, acento circunflexo 2, elevado ao quadrado, está ali o quadrado daquele desvio. Vou arrastar para todo mundo aqui. Ó, aqui como já está somando todo mundo, vou arrastar para cá também. Já tem o somatório desses desvios ao quadrado. Desvios ao quadrado somados, basta eu dividir ele por 10. Por que é por 10? Porque eu tenho 10 valores para chegar no valor da variância, né? A média deles, então somo todo mundo e divido pela quantidade. A quantidade, no caso, 10, então 4,89 é a variância. Depois da variância vem o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada. Veja, a função da raiz quadrada, pelo menos no meu que está em inglês, é SQRT.
raiz quadrada da variância, Enter, está aqui o meu desvio padrão. Está resolvido o que eu precisava. Para fechar, coeficiente de variação. O coeficiente de variação é a divisão do desvio padrão pela média, né? E o resultado em porcentagem. Então vamos lá. Desvio padrão, peguei aqui, barra de divisão pela média, Enter. Vou voltar nesse número e colocar aqui que eu quero ele em porcentagem. Beleza, então aqui eu já tenho as minhas 5 medidas de dispersão que foram pedidas, né? Amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação para dados não agrupados. Agora eu vou aqui para a segunda planilha, dados agrupados sem intervalo de classe. Tá lá. Então vamos ver. Vou fazer de novo aqui aquela tabelinha. Vou colocar aqui, eu preciso da média, depois eu preciso da amplitude total, depois o desvio médio, depois a variância, depois o desvio padrão e por fim o coeficiente de variação. Então são esses valores que eu preciso calcular. O que eu já posso fazer aqui é amplitude total. Amplitude total é igual maior valor do Hall menos menor valor do Hall. Calculei a amplitude total. Agora, para chegar no desvio médio, eu preciso saber a média. Então, eu vou parar agora para calcular a minha média. Minha média, a primeira coisa que eu tenho que fazer é xi vezes FA. Então, vou multiplicar esses dois aqui. Ó. 3 vezes o 4, está aqui. No caso, deu 12, vou arrastar para todo mundo. Deixa eu ver se aqui eu fiz soma. Fiz, então eu posso puxar para cá. Vou dividir esses dois números para chegar no valor da média. Então vamos lá. Igual, clico no 239, barra de divisão, clico no 44, está aqui o valor da minha média. Por que eu faço a média? Porque eu preciso do desvio. O desvio é a diferença do xi pela média. Então vamos lá. Valor absoluto em módulo, né? Então ABS, abre parênteses, o xi, foi errado aqui, ele colocou depois. Vamos de novo. Igual ABS xi menos a média. De novo, como eu não posso usar o F4, eu vou colocar aqui manualmente o meu cifrão. Cifrão. Ah, meu filho. Por que ele não está indo? Deixa eu tentar por aqui. Espera aí. Vamos colocar o cifrão ali. Então, antes da letra, antes do número, estou fixando que todas as subtrações aqui vão ser feitas pelo mesmo valor. Por isso que eu coloco o cifrão ou F4, né? Então tá ali, vou arrastar para todo mundo. Só o desvio não tem soma, então eu vou deixar aqui embaixo em branco. Por que nesse caso não tem soma? Porque eu preciso ver, este valor aqui é o desvio do 3, mas eu tenho 4 vezes esse 3. Então eu preciso fazer agora uma próxima coluna que é o desvio vezes a frequência absoluta. Igual, clico no desvio, vezes frequência absoluta, está aqui o desvio da primeira classe. Arrastei para todo mundo, aqui eu preciso do total. Somar todo mundo aqui, tá lá. 51,86 e tudo mais. Este valor, 51,86 dividido pelo total de valores, que é o total do FA, vai ser o meu desvio médio. Tá ali. Próximo, variância. Variância eu preciso do desvio elevado ao quadrado. Então vou pegar aqui o desvio igual, clico no desvio, vou fazer diferente de antes, agora vou fazer a vezes, clico nele mesmo. Elevar ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? O resultado é o mesmo, obviamente. Então está aqui o desvio ao quadrado, arrastei para todo mundo, também não tem total, mas eu preciso do desvio, deixa eu tirar o mouse daqui, desvio ao quadrado, vezes a frequência absoluta. Então vamos lá, desvio ao quadrado é este cara, vezes a frequência absoluta é esse outro, Enter, arrasto para todo mundo aqui, preciso da soma para chegar na média dele, então vou somar, está aqui o somatório dos desvios ao quadrado, né, já multiplicados pela frequência absoluta. Então igual,
este resultado que eu acabei de achar, dividido pelo total de dados, pela frequência absoluta. Enter, está aqui o valor da minha variância. Desvio padrão é a raiz quadrada. SQRT da variância, Enter, está aqui o meu desvio padrão. Coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média, está aqui, este resultado em porcentagem, do jeito que eu precisava, está aqui os meus 5 valores das medidas de dispersão. Fechamos o caso de dados agrupados sem intervalo de classe. Agora, dados agrupados com intervalo de classe. Para esse caso aqui, o procedimento é muito semelhante ao anterior. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um XI novo, um XI médio. Eu vou chamar ele simplesmente de XI aqui, que vai substituir esse intervalo de classe. Agora não é de 0 até 2 que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter um valor só para ele. Então, deixa eu até centralizar as informações aqui para ficar melhor, para a gente visualizar. Então eu vou calcular a média desses dois valores. Então eu vou colocar aqui, ó, igual, abre parênteses, este valor mais este valor dividido por 2. Vou arrastar para todo mundo. E agora eu vou ter um novo XI para trabalhar. Aqui não tem total. Né? O que eu tenho que fazer agora? XI vezes FA, porque eu preciso calcular a média. Né? Vamos fazer aquela tabelinha de antes aqui também. Média, amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Beleza. Vamos lá, estou fazendo esse cálculo para chegar no valor da média. Então, XI vezes FA. XI agora eu uso este cara aqui. FA, no caso, aqui é o 5. Tá aqui, vou arrastar para todo mundo. E aqui embaixo eu preciso do total. Por que eu preciso do total? Porque eu vou dividir esse 232 pelo 44, que vai ser a média. Então, 232 dividido pelo 44, o valor da minha média está aqui, 5,272727, enfim, tá lá. Tá, amplitude total. Amplitude total vai ser o maior valor do limite superior da última classe, menos o limite inferior da primeira classe. Então, 10 menos 0 tem amplitude total, que é igual a 10 ali. Desvio médio. Agora eu vou calcular o desvio. O desvio vai ser igual ao valor absoluto do XI menos a média. Essa minha média aqui precisa colocar aquela ideia do cifrão para sempre fazer o cálculo com ela. Tá ali. O que apareceu 1 no final ali? Ah, eu coloquei o parênteses depois. 1 parênteses. Agora sim. Tá lá. Vamos arrastar para todo mundo. Não tem total, então a última fica em branco. Próximo é o desvio vezes a frequência absoluta, igual então a esse desvio vezes a frequência absoluta, o inverso, tanto faz, a ordem não vai fazer diferença por ser uma multiplicação, né? Arrastei para todo mundo, pedi o meu somatório, tá aqui. Desvio médio, então, vai ser igual a esse desvio vezes a frequência absoluta, dividido pelo total da frequência absoluta. Então, 1,97 é o meu desvio médio. Fechou a segunda das medidas de dispersão. Variância. Variância eu preciso do desvio ao quadrado. Vamos lá. Igual desvio, vou fazer de novo a multiplicação dele por ele mesmo. Arrastei para todo mundo, não tem total, tá aqui. Desvio ao quadrado vezes frequência absoluta igual desvio ao quadrado, asterisco, frequência absoluta, tá aqui. Vou arrastar para todo mundo e vou pedir o total. Beleza, para a tabela já encerrou, né? Então, para a variância eu vou ter 260,727272 dividido por 44. Tá aqui a minha variância. Desvio padrão, SQRT, que é a raiz quadrada da variância, Enter, tá aqui o meu desvio padrão. Coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média,
Tá aqui, só que esse resultado eu quero em porcentagem. Fechou. Amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação dessa tabelinha. Então o exercício me deu, até vou pintar esse aqui, ó. O exercício me deu estas informações e pediu essas conforme está dado. No outro, ele me deu estas informações e pediu essas, conforme está dado. Dados não agrupados, ele me deu, esta não está exatamente na ordem, porque vocês viram lá que eu coloquei, que eu fiz o rol, mas enfim, foram esses dados que ele me deu, e pediu essas informações. Beleza? Valeu, até mais.